Já parou para pensar como uma única decisão pode evitar um verdadeiro desastre? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história super intensa lá de 1 Samuel, capítulo 25, que nos apresenta três figuras bem marcantes. Um tolo arrogante, um guerreiro furioso e uma pacificadora de uma sabedoria, assim, impressionante. O choque entre eles nos ensina umas lições muito poderosas sobre conflito e, claro, sobre como sair dele. Olha só que palavras fortes. E elas vêm de um guerreiro poderoso. Mas ele não está falando com um inimigo derrotado, não. Ele está falando com uma mulher que o impediu de cometer um erro catastrófico. O que será que aconteceu para provocar um alívio tão grande? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, toda grande história tem um cenário, né? E o nosso é um reino num momento bem delicado de transição. Israel estava passando por um período de muita incerteza, sem uma liderança muito clara, o que criou, sabe, o ambiente perfeito para o tipo de conflito que estava prestes a explodir. E o capítulo já começa com a morte do profeta Samuel. Foi um evento que deixou a nação inteira de luto, como se o povo tivesse perdido sua bússola moral. Mas, logo em seguida, a história nos joga na direção da morte de um outro homem, um tal de Nabal, que morre de um jeito bem diferente. A forma como cada um é lembrado já diz tudo sobre o caráter deles. E aqui estão eles, os nossos personagens principais. De um lado, Nabal, um homem cuja riqueza só não é maior que a sua arrogância. Do outro, Davi, o futuro rei que na época era um fugitivo vivendo no deserto. Um pedido de ajuda que parecia simples vai ser a faísca que vai começar um incêndio. É raro ver um nome que descreve tão perfeitamente uma pessoa. Nabal, em hebraico, quer dizer tolo ou insensato. E como a gente vai ver, ele faz um esforço danado para fazer jus ao nome, sendo o catalisador de toda a crise que se desenrola. O contraste entre o marido e a esposa não podia ser maior. As fontes descrevem Nabal como um cara rude e mau em tudo que fazia, enquanto a esposa dele, Abigail, é descrita como sensata e bonita. E embora a beleza dela seja notada, é a inteligência dela que vai salvar o dia. E o palco desse conflito todo? É a festa da Tosquia das Ovelhas. Mas olha, não é para pensar nisso como um dia de trabalho qualquer, e sim como uma grande celebração de colheita. Era uma época em que a generosidade era quase uma obrigação cultural. Então o pedido de Davi por comida para os seus homens, que aliás tinham protegido os pastores de Nabal de graça, era mais do que razoável, era o esperado. E essa é a resposta de Nabal. E não é um simples não. É um insulto público feito para humilhar. Ao chamar Davi de servo fugitivo, ele não só recusa ajuda, mas ataca a honra dele diretamente. Nabal cometeu um erro de cálculo assim, monumental. A resposta de Nabal acendeu um pavio curto. A reação de Davi é imediata, é furiosa e é absolutamente letal. O guerreiro foi provocado e a fúria dele quase o leva a cometer um erro que mancharia seu legado para sempre. E aqui a gente vê a profundidade da raiva dele. Davi não jura matar só Nabal. Não, na sua fúria, ele promete acabar com todos os homens ligados a ele. Cego de raiva, ele está a caminho de fazer justiça com as próprias mãos, o que, convenhamos, raramente acaba bem. E não era da boca para fora. Davi juntou 400 dos seus guerreiros e marchou na direção da propriedade de Nabal. A ameaça era real, era iminente e era gigantesca. A essa altura, um banho de sangue parecia inevitável. Mas, quando tudo parece perdido, a história dá uma virada. Entra em cena Abigail, a esposa de Nabal. Assim que ela fica sabendo da besteira do marido e da fúria de Davi, ela não pensa duas vezes. Ela age com uma velocidade e uma inteligência impressionantes. Vamos ver a estratégia dela em ação. Primeiro, a preparação. Ela junta uma quantidade enorme de suprimentos, como um presente de paz. Segundo, a interceptação. Ela vai ao encontro de Davi antes que ele chegue ao seu destino. Terceiro, a humildade. Ela assume a culpa pela ofensa do marido. E, por fim, o apelo. Ela o lembra do seu futuro como rei e pede para ele não começar o reinado com uma mancha de sangue. E aqui vem o toque de mestre. A Abigail não se coloca no centro da história. Pelo contrário, ela diz a Davi que foi o próprio Deus quem a enviou para impedi-lo de agir por impulso. É uma jogada brilhante. Ela apela para a consciência e para a fé dele, não para o orgulho ferido. A intervenção de Abigail funciona. A crise é evitada e a história avança para sua resolução, que é rápida e bem dramática.
Nela, a justiça é feita, mas olha, não pelas mãos de Davi. O final dessa história é rápido e dramático. Abigail volta para casa e conta para Nabal o quão perto ele chegou da morte. A notícia choca ele tanto que ele sofre o que parece ser um derrame. 10 dias depois, ele morre. Quando Davi fica sabendo, ele reconhece a sabedoria de Abigail e a pede em casamento. A reação de Davi aqui é um ponto crucial. Ele não comemora a morte de Nabal. Na verdade, ele agradece a Deus por tê-lo impedido de buscar vingança pessoal. Ele percebe que a justiça foi feita, mas de uma forma que manteve sua consciência e suas mãos limpas. Uma lição de liderança que ele com certeza vai levar para o trono. Então, o que essa história antiga de conflito e diplomacia nos ensina hoje em dia? As lições sobre orgulho, raiva e sabedoria são, assim, surpreendentemente atuais. As lições são muito claras, né? É preciso ter prudência como Abigail e não ser insensato como Nabal. É preciso ser humilde, também como Abigail, em vez de arrogante. Ela reconheceu os erros do marido enquanto Nabal nem sequer enxergava os seus. Ela pediu perdão enquanto Davi quase exigiu vingança. E no fim, talvez a lição mais importante, confiar que a justiça vai prevalecer, sem precisar forçar a barra com as próprias mãos. E no final, ficamos com essa pergunta. A história de Nabal, Davi e Abigail nos mostra um choque violento entre o orgulho destrutivo e a raiva que cega. Mas ela também nos mostra que a sabedoria, a coragem e a humildade de uma única pessoa podem evitar o desastre. A questão que fica é, quando nos deparamos com um conflito, qual caminho a gente escolhe? É uma reflexão que é tão importante hoje quanto era há milênios.